O que existe de tão especial no nível 100? Bom, hoje na mainland do Tibia, um level 100 não significa muita coisa. Mas isso não quer dizer que foi sempre assim. Quando a Bubble pegou o primeiro level 100 da história, em meados de 2002, muitos players ficaram admirados com a possibilidade de se pegar um level com 3 dígitos. Naquele tempo, pegar level 100 era algo inacreditável, que demandaria uma quantidade inacreditável de tempo, além da dedicação de caçar durante dias e noites seguidos. Um esforço que para a maioria dos players parecia algo surreal demais para ser verdade. E acabou fazendo com que Bubble, que também seria a primeira level 200 do Tibia, fosse acusada de Sharing sem prova alguma, pelo único fato de ter chegado num level onde nenhum player jamais sonhou chegar. Os anos foram se passando e o feito inédito de Bubble agora já não era tão inédito assim, e a maioria dos players high level agora disputavam o level 200 e 300. E foi nessa mesma época, lá para setembro de 2006, que Sunrise acabou pegando o primeiro level 100 da ilha de Rookguard. Mais uma vez as pessoas ficaram mesmerizadas com o feito. Como alguém conseguiu chegar no nível 100 só matando lobos e aranhas na Ilha dos Iniciantes? Essa foi a pergunta que todos os tibianos fizeram na época. E era uma pergunta justa. Rookguard foi projetada originalmente para ser uma ilha tutorial onde os Shards pegariam o level 8 e depois partiriam para o continente principal, onde aconteceria o jogo de verdade. Mas muita gente acabou ficando na ilha e aos poucos foram upando, em uma velocidade infinitamente menor do que do pessoal do continente. Sunrise então foi o primeiro level 100 da ilha de Rook, mas não ficou como único player centenário durante muito tempo. Wesley, Debov, Voodoo e vários outros Rooksters acabaram se unindo ao alemão e alcançaram também o level 100, que era tido na época como o objetivo máximo de Rookguard. Com o passar dos anos, cada vez mais players foram pegando o nível 100, e cada vez mais deles percebiam o quão longe o level 200 estava de ser alcançado. O level 200 seria alcançado por apenas 3 jogadores, dos quais apenas um sobreviveu para contar a história. Mas vamos voltar aos level 100. Eu não diria que se tornou trivial pegar o nível 100, muito pelo contrário, ainda é um grande objetivo, se não o maior, dentro da ilha de Rook. Mas à medida que o Tibia foi se modernizando, cada vez mais a média de XP hora dos personagens foi aumentando. Fosse por boosts pagos ou eventos de XP, os players agora farmavam ESP numa velocidade nunca antes vista. E um dia, Jedinak, um rookster polonês de Antica, decidiu revisitar a busca pelo level 100. Só que dessa vez ele não queria ser apenas mais um dos rooksters a pegar o nível 100. Ele queria fazer isso em um tempo recorde. Jedinak foi o primeiro player a pegar o tão sonhado level 100 em um pouco menos de 6 meses. E embora sua conquista não tivesse o brilho do primeiro level 100 pego por Sunrise, ainda era uma conquista difícil de ser ignorada. E essa conquista seria o combustível para que 2 outros players também embarcassem numa corrida alucinada pelo level 100 mais rápido da história. Uma corrida repleta de ups, intrigas e polêmicas. Então peguem sua pipoca porque hoje vamos falar da corrida pelo level 100 mais rápido da ilha. Nossa história começa em 29 de janeiro de 2021, quando Jedinak upou o level 100 mais rápido da ilha de Rook, levando apenas 6 meses. E o seu feito, tempos depois, começou a chamar a atenção não só da comunidade, mas de 2 players específicos que queriam bater o recorde do Jedinak. Os 2 players eram o polonês Digimortal e o brasileiro Tarik. Como a maioria de vocês aqui do canal já conhecem o Tarik, vou começar as apresentações pelo Digimortal. Digimortal na vida real se chama Martin, ele tem 32 anos e mora na região da Alta Silésia, localizada na Polônia. Martin começou a jogar Tibia em meados de 2004, junto com seus amigos do Cybercafé, no servidor de Áurea. Depois disso, acabou ficando afastado por alguns anos do Tibia, usando seu tempo livre para jogar jogos de Play 2, Play 3 e Play 4. Ele me conta que um dos jogos que ele mais curtiu jogar foi o Resident Evil 4, que ele zerou várias vezes e agora está esperando ansioso o remake. Bom, mas voltando aqui pro vídeo. Em 2022, atacado por uma onda de nostalgia, ele decidiu voltar pro Tibia. E depois de um curto período de tempo jogando em mainland, ele decidiu que ficaria jogando em Rookguard, o lugar do Tibia que mais se assemelhava ao Tibia antigo. Digimortal ficou encantado por toda a história dos itens de bug trazidos por Jedinak, Anabolic e Gladir, em agosto do ano passado, e acabou criando seu char em Antica, o servidor mãe de toda a civilização do Tibia. Digimortal me conta que escolheu Antica por toda a história do servidor, que serviu de lar para muitas das maiores lendas de Rookguard, como Sunrise, Python e Master Slayer. E além disso, tinha, claro, a questão dos itens trazidos pelo bug. Digimortal tinha vontade de usar alguns dos itens mais poderosos da ilha, e usaria muitos deles na sua jornada em busca do level 100.
Quando ele logou em Antica com seu char recém-criado, acabou encontrando com Jedinak no centro de Rookguard. E já no seu primeiro dia do char, em 29 de setembro de 2022, ele acabou comprando alguns itens do veterano de Antica. Jedinak e Digimortal acabaram jogando conversa fora por algum tempo, e Digimortal acabou sendo convidado para participar da Bymace, a maior guild rooksteer de Antica. Um detalhe curioso do início de Digimortal em Antica é que o nome do seu char não era Digimortal ainda, mas sim Itzy Rook. Esse nome seria mudado apenas 12 dias depois da criação do char, por causa do álbum Digimortal, da banda de rock Fear Factory. Martin não conseguia parar de ouvir o som da banda, e decidiu que esse seria o nome do seu char. Eu conversei bastante com Digimortal e em nenhum momento ele escondeu a admiração que ele tem por Jedinak. Ele me conta que Jedinak é praticamente o seu mentor espiritual em Rookguard, tendo ensinado ao Anticano as melhores rotas de hunt, tendo dado valiosas dicas, além de ser extremamente gentil e educado. Digi conta que, se só os humildes podem tocar na Sword of Fury, muito provavelmente Jedinak seria o primeiro cara a conseguir tocá-la. Ele conta ainda o quanto admira o líder da Bymace pelo fato dele ter feito o que nem Sunrise e Debov sonharam em fazer. Digimortal estava tão animado a começar em Rookguard que em apenas 31 dias ele acabou pegando o nível 50. Isso impressionou Jedinak, que tinha upado seu level 50 com apenas um dia de vantagem. Essa proximidade com o recorde do seu mestre acabou inflamando uma ideia na cabeça do Digimortal. Eu acho que é possível bater o recorde do Jedinak. Essa ideia meio maluca acabou virando um objetivo de vida durante os meses seguintes, onde Digimortal upava de 3 a 4 horas por dia, usando uma média de 3 ou 4 boosts de experiência por dia. E em paralelo a isso, 15 dias depois do início de Digimortal, um char era criado na Rookguard de Vunira. Esse char acabaria se tornando o rival de Digimortal, sem nem ao menos saber da sua existência, e acabaria se envolvendo em várias polêmicas ao longo da sua jornada. Taric dispensa apresentações, e tem até um vídeo próprio aqui no canal, que eu vou deixar o card aqui em cima, mas para quem não viu o vídeo, vale destacar alguns feitos dele. Ele foi o primeiro player a pegar o skill 38/38 na ilha de Rook, ele fez o maior evento da história de Rookguard, reunindo mais de 300 players no centro da vila, ele foi o primeiro player de Rookguard a gravar o nascimento de todos os bosses de Rook, além de ter comprado muitos dos rares do bug de 2022 de Jedinak antes dele ser deletado. E falando em itens de bug, é impossível não comentar também as polêmicas recentes envolvendo o Taric. Segundo o dossiê do Dark Gladir publicado no Reddit, Taric acabou roubando um set full speed na Rookguard de Peloria. Em um caso que é tão curioso e cheio de nuances que com certeza vale um vídeo próprio aqui no canal. Em outubro do ano passado, Taric estava treinando skills como sempre fazia no seu char Abatedor Taric em Monza, continuando na sua missão de ser o primeiro Rookster 40/40 de Rookguard. Ele conta que queria começar um outro projeto para ser o seu desafio pessoal, pois ele sabia que iria demorar muito tempo para ele conquistar o 40/40 em Monza. Com posse dos itens bugados comprados em Vunira, ele criou seu char Taric Plat com um único motivo, o de upar o level 100 no menor tempo que pudesse. E sem saber então, entrou numa disputa com Digimortal, que estava 15 dias adiantado nessa corrida. Durante um bom tempo, nenhum dos dois sabia sequer da existência um do outro, mas um player que já estava atento nesses dois jogadores era Jedinak. Ele desejou boa sorte aos dois quando ambos já estavam próximos do level 90. E apesar de ter começado 15 dias antes, Digimortal estava com apenas um level de vantagem na reta final nos últimos 10 levels. Para quem não sabe, a dificuldade de se upar levels no Tibia vai aumentando progressivamente, ou seja, pegar os últimos 10 levels do desafio era algo quase maior do que pegar os primeiros 70 levels somados. Depois de uma disputa bastante acirrada e com algumas polêmicas que a gente vai discutir mais pra frente, Digimortal foi o primeiro player a alcançar o level 100 da corrida, levando apenas 141 dias para completar o desafio. Na sua belíssima screenshot do nível 100, podemos ver o seu mentor Jedinak, seu amigo da guilda o soldado Anabolic, além de presenças ilustres como o casal Legolas, a Erika Legolas e o Bruno Legolas, que é o top level BR atual de Rookguard, o brasileiro Hudson, além de vários integrantes da Bymace. A screenshot foi tirada na misteriosa sala da Salmon Quest, uma sala conhecida por ter várias screenshots lendárias, e que agora adiciona mais uma na sua coleção. E no dia 25 de fevereiro, apenas 8 dias depois da conquista de Digimortal, Taric quebra o recorde recém-alcançado pelo polonês e pega o level 100 em apenas 133 dias, tendo uma pequena vantagem de 8 dias em cima do rival. A screenshot do seu up do level 100 foi tirado na cave do Big Fish, e contou com a presença de outros 4 rooksteiros brasileiros, Orcsego, Apolar, Mystic e eu. Mas um momento que deveria ser de festa e celebração,
acabou não durando muito tempo. Isso porque rumores perturbadores surgiram no Reddit de Rookguard, apontando que talvez a conquista de Taric não tivesse sido nem um pouco justa. Como eu já citei antes, o Taric estava meio queimado com a comunidade do Reddit devido à publicação do Dark Gladir expondo o roubo de um full set na Rookguard de Pelória. E logo que a corrida do level 100 terminou, uma bomba caiu sobre a comunidade. Um grande dossiê feito por um time de rooksteiros brasileiros, que incluem nomes conhecidos como Figs e Miguel. Juntos, o time brasileiro reuniu uma série de provas que, em resumo, tentam provar 2 pontos. O primeiro ponto seria o de que Taric intencionalmente tentou sabotar os ups do Digimortal em Antica, recrutando players brasileiros para que dessem KS nas criaturas do Digimortal. E o segundo e mais importante ponto é que na verdade Taric não teria pego um level sequer no seu próprio char. Segundo o dossiê, o verdadeiro player por trás do char de Taric seria Exclusive. Exclusive foi o primeiro rooksteiro do SA a pegar o level 100, já tendo inclusive até vídeo aqui no canal. Além disso, ele é bastante conhecido na comunidade rookguardiana por anunciar services de level, onde ele, mediante pagamento, upa o seu char na mão em Rookguard. Se você quer essa dedicação no seu char, mas não tem o tempo ou a paciência de jogar, me mande uma mensagem. Lendo esse dossiê, a comunidade inteira se revoltou e começou a exigir respostas do Taric. E meio que não foi só do Taric. Diariamente tem uma galera vindo aqui no canal furiosa, querendo que eu me pronuncie sobre o caso. Que eu diga o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Ao invés de fazer isso, eu preferi montar esse vídeo mostrando para vocês a história completa e colocando todos os lados da questão na mesa, para que vocês mesmos tirem as suas conclusões. Fui conversar com o Digimortal, que segundo o dossiê, foi o mais afetado de toda essa história. Perguntei se ele realmente sofreu os KS em Antica, e se ele achava que a autoria dos ataques era realmente do Taric. Digi conta que a sua vida durante o desafio não foi nada fácil, e que na maior parte da reta final, ele sofreu KS de um char chamado Hudson White. O atual dono desse char é desconhecido, mas sabe-se que ele já pertenceu ao Vuniriano Merig, que colocou o char à venda no bazar recentemente. O char acabou sendo arrebatado por um comprador anônimo. Digi conta que começou a suspeitar de Taric depois do dossiê, que continham inúmeros prints de grupos do WhatsApp mostrando conversas sobre um possível KS em Antica. Nas mensagens apresentadas no dossiê, podemos ver Taric incentivando players brasileiros a invadirem o servidor de Antica para cobrarem Digimortal, pois, segundo Taric, Digimortal teria enviado chares a Vunira para atrapalhar o progresso dele. Depois de ouvir o relato do Digimortal, foi atrás do Taric, para saber o que ele diria sobre essas denúncias e qual era a versão dele para essa primeira acusação do dossiê. Acho importante colocar a versão do Taric aqui no vídeo, pois, como ele foi banido do Reddit, até hoje ele não pôde dar a sua versão dos acontecimentos citados pelo dossiê. Esse então é o depoimento de Taric sobre os KS sofridos por Digimortal. E aí, Revel, beleza? Obrigado pela oportunidade de falar aqui no canal, é sempre um prazer. Em relação aos prints de KS, são verdades, eu mandei mesmo. Eu fiquei muito triste porque eu estava nesse projeto e estava tomando KS. Eu gasto 5 bush por dia. Pô, quem me conhece sabe que eu sou competitivo e acordar todo dia com os bichos miados e gente me dando KS é chato sim, sabe? Então, como na corrida só tinha o Digimortal de Antica, eu achei que era ele e lá no grupo a gente ficou tentando descobrir e pelo fuso horário a gente definiu que era um gringo. Então, como na corrida só tinha ele, eu coloquei no grupo que quem ajudasse a dar KS nele, eu ia pagar. Eu falei isso, ponto final. Nesse paralelo, eu conversei com o Digi no Instagram, loguei lá em Antica, falei com ele, e eu sei que ele não teria coragem de fazer isso. De qualquer forma, realmente aconteceu essas prints, foi meio que eu tava puto, tá? Então eu peço desculpas também, lamento essa situação em relação ao Digi. Errei nesse sentido, mas em momento nenhum isso foi pra frente. Então ninguém recebeu dinheiro meu, em momento nenhum houve print de envio de Tibecões, Pix, no que importa para atacar o cara. Então isso não aconteceu, só foram as palavras. Então lamento, eu sei que ele não quer falar comigo, não aceita minhas desculpas, mas para a comunidade Rookguard eu peço desculpas. Mas independente disso, eu estava 14 dias na frente, independente do KS ou não, eu ia bater a meta do level 100 mais rápido. Então errei com a comunidade e assumo o meu erro em relação a isso, mas em momento nenhum o Taric deu KS nele, em momento nenhum as pessoas, por ordem minha, deram KS nele. Não aconteceu isso. Segundo Taric, as conversas sobre a convocação de KS em Antica realmente aconteceram, sendo posteriormente abortadas quando Taric percebeu que os KS sofridos por ele em Vunira não tinham nada a ver com Digimortal. Digimortal nega que tenha mandado qualquer player atrás de Taric, e toda a Bymace descreve Digimortal como um cara íntegro que jamais iria dar KS em alguém.
Sem dúvida, a acusação mais séria postada no dossiê é a denúncia de um suposto sharing na conta do Tariq. Segundo a acusação, o char de Tariq estaria sendo controlado na verdade pelo player Exclusive. Exclusive, ou Arthur, é o primeiro Rookster level 100 do SA, que é famoso na comunidade pelos seus services de level em Rookguard. No dossiê podemos ver algumas prints dele conversando com um grupo de brasileiros. Arthur aparece falando que a Swan Fitter Cloth, a armadura meta do Speed 7 de Rook, é ótima para se usar, dando a entender que ele estaria usando ela enquanto upava o char de Tariq. Procurei o Arthur para saber se ele queria dar a versão dele da história. E apesar dele confirmar o envio das mensagens no WhatsApp, fala que absolutamente tudo foi tirado de contexto para a construção de uma narrativa fantasiosa. Não sei se você já viu todas as prints, mas tem uma que eu falo que, tipo, o bagulho é usar Swan Feather Cloak e tal. Porra, mano. É o set meta de Rook, tá ligado? Aí nessa eles tiraram do contexto e falaram de, tipo, ele tá falando do set do Tariq porque ele joga pro Tariq. Sabe umas coisas assim? Tipo, é o famoso não temos provas, mas temos convicção, o rolê dos caras ali. Nessa parte do dossiê, existem ainda algumas fotos de conversas com o char de Tariq, que estariam sendo respondidas teoricamente por Arthur. As prints mostram uma suposta negociação do time do dossiê com Arthur, que além de soltar sua célebre frase "dinheiro na mão, calcinha no chão", diz que recebe pagamentos mensais de R$ 1.500, cerca de $290 na cotação atual, e que fala ainda que iria colaborar com o dossiê do time se eles dessem um hatchzinho na cabeça do pai, citando, é claro, o valioso Ferumbras Hatch, um item ultra cobiçado no Tibia que pode chegar a valer R$17 mil, e que frequentemente está ligado a escândalos financeiros do Tibia. Sobre essa parte das fotos do chat in-game do dossiê, tanto Arthur quanto Tariq negam a veracidade delas. Arthur nega que tenha jogado no char do Tariq, e Tariq argumenta que esse chat poderia ser facilmente replicado em Watch Server, onde bastaria tirar uma foto com o celular para servir de prova. E em relação à polêmica do Shared, não existe prova em relação a isso. O que eles têm é um monte de print borrada, tirado de foco, e que a Cipsoft não aceita a print como prova, porque podem ser facilmente manipuladas, e botaram vários contextos ali para me incriminar, que até o próprio Arthur, que faz serviço, comentou que não foi ele e que tiraram várias palavras de contexto ali, justamente para me incriminar. Não tenho nada contra a galera que falou isso, a galera que montou, espero que eles estejam bem felizes, mas o level 100 mais rápido, graças a Deus, é do Brasil e eu sou responsável por isso, beleza? Qualquer coisa eu tô aqui à disposição em relação a isso. Não culpo ninguém, me atacaram várias vezes, atacaram até minha esposa, tentaram hackear minha conta, criaram perfis fakes e deram KS nos meus amigos em Vanilla para tentar voltar eles contra mim. Isso faz parte do game, é um jogo sujo, mas eu aceito isso, tá bom? E espero que a comunidade fique bem melhor, mais unida do que parece não estar. O que se tem do dossiê, por enquanto, eu acredito que seja isso. Mas qualquer update que aconteça, eu vou mantendo vocês informados. Existem ainda algumas questões referentes aos desdobramentos desse caso, que envolvem umas coisas bem sérias, como chantagens, propinas e até crimes fiscais. Mas todas essas coisas são questões que orbitam a denúncia, e que não afetam diretamente o dossiê, que eu dei meu máximo para trazer na íntegra da forma mais imparcial possível aqui no canal. Espero que tenham curtido o vídeo, afinal quem não gosta de uma treta, né? Se curtiram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!